O sol poente de Lisboa tingia o Tejo de um laranja flamejante, como se o rio inteiro ardesse em segredo. Inês correu pelas escadarias íngremes do bairro Alto, o coração martelando no peito como o ritmo acelerado de um fado proibido. Atrás dela, os gritos da mãe ecoavam como trovões. Inês! Volta aqui, sua ingrata! Não te atrevas a sujar o nome desta família. Mas ela não parou. Não podia. Nas mãos tremúlas, o telemóvel vibrava incessantemente, uma mensagem de Sofia, a influenciadora que seguia em segredo há meses, como um farol na escuridão da sua vida sufocada. Tudo começara inocentemente, ou assim Inês pensara. Aos 22 anos, presa nas garras de uma família lisboeta de tradições férreas, onde o vinho do Porto era servido com sermões sobre o casamento arranjado e a devoção à igreja, Inês encontrara refúgio nas redes sociais. A conta de Sofia era um oásis, fotos de viagens pela costa alentejana, vídeos dançando ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado, legendas que falavam de liberdade, de amar sem amarras, de ser mulher num mundo que ainda cheirava a azulejos velhos e expectativas sufocantes. Sofia, com 28 anos, era a personificação do sonho que Inês nem ousava nomear, alta, de cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas sobre ombros bronzeados pelo sol do Algarve, olhos verdes que pareciam guardar os segredos do Atlântico. Ela postava sobre empoderamento feminino, sobre a luta contra o machismo enraizado nas festas de São João e, sutilmente, sobre amores que não seguiam o roteiro heteronormativo das novelas da TVI. Inês seguia-a anonimamente, com um perfil falso chamado Maré Silenciosa. Comentava de vez em quando palavras tímidas como conchas na areia, adoro como falas da saudade que liberta em vez de prender. Sofia respondia sempre, com um coração ou um obrigada, alma gêmea digital. Onda de água. Foi assim que, numa noite de insônia, após uma discussão com o pai, um homem de bigode grisalho, dono de uma tasquinha no chiado onde servia bacalhau à brás com porções de moral conservadora, Inês mandara uma mensagem privada. Sinto-me como uma gaivota presa numa rede. Como fazes para voar? A resposta de Sofia chegara como um vendaval. Voa comigo, maré. Diz-me onde estás, e eu mostro-te o céu de Lisboa sem grades. Elas trocaram mensagens durante semanas, confidências tecidas como rendas de Viana do Castelo. Inês contava das refeições familiares onde o silêncio era mais alto que os talheres, das noivas potenciais que o tio-avô, com o seu fato de linho amarrotado, desfilava como troféus. Sofia partilhava histórias de uma infância em Faro, onde aprendera a surfar ondas que a família dizia inapropriadas para raparigas, e de um amor passado que terminara em lágrimas sob as estrelas de Óbidos. Agora, fugindo pela Rua do Carmo, Inês sentia o ar salgado do Tejo encher os pulmões. Parou num café escondido, o tipo de lugar onde os poetas de outrora recitavam versos de Camões entre goles de ginginha. O telemóvel piscava, estou a 5 minutos. Fica aí, minha valente. Vamos transformar esta fuga num abraço. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto de Inês, misturando-se ao suor. Ela imaginava Sofia, a Sofia real, não a das stories filtradas, chegando com aquele sorriso que iluminava feeds inteiros. Sofia estacionou o Fiat 500 amarelo, um carro que gritava liberdade, pintado com grafites de sardinha assada e corações partidos, mesmo em frente ao café. Desceu com passos firmes, sandálias de cortiça batendo no calçado irregular, um vestido florido de chifões voaçando como as velas de um barco de pesca. Seus olhos varreram a esplanada até encontrarem Inês, encolhida numa mesa de ferro forjado, o rosto pálido como lua cheia de agosto. Maré. Inês, murmurou Sofia, ajoelhando-se ao lado dela, as mãos envolvendo as dela com uma delicadeza que cheirava a lavanda do Alentejo. Eu não aguento mais, soluçou Inês, a voz rouca como um fado de Amália Rodrigues. Eles querem casar-me com o filho do sócio do pai. Um homem que nem sabe o que é um beijo de alma. E eu? Eu só penso em ti, nas tuas palavras que me fazem sentir viva. Sofia puxou-a para um abraço, o corpo quente contrastando com o tremor de Inês. SHH, minha flor de laranjeira. Aqui em Lisboa, as ruas são feitas para quem ousa. Vem comigo para casa.
O meu apartamento no Príncipe Real é um refúgio, paredes cobertas de azulejos azuis, livros de Sofia de Mel Braina espalhados e uma vista para o jardim onde as madressilvas florescem o ano todo. Ninguém te encontra lá. Elas partiram juntas, o carro serpenteando pelas colinas de Lisboa como um segredo partilhado. Inês olhava pela janela, vendo as luzes da cidade piscarem como estrelas caídas, enquanto Sofia cantava baixinho uma versão acústica de Estranha Forma de Vida, a mão dela repousando no joelho de Inês, um toque casto, mas carregado de promessas. Pela primeira vez, Inês sentiu o peso da família como uma âncora que se soltava e o amor, ainda sem nome, como uma brisa que levava para mar aberto. Naquela noite, no apartamento de Sofia, um ninho eclético com tapetes persas tecidos à mão por artesãs de Porto Alegre e quadros de artistas quer de Coimbra, elas cozinharam juntas. Nada de pratos elaborados, apenas uma salada de polvo com coentros frescos do mercado da Ribeira, regada a vinho verde gelado. Sofia contava anedotas da sua vida como influenciadora. Comecei com fotos de praias desertas no Douro, mas depressa percebi que o que as pessoas queriam era verdade. Falei do meu primeiro beijo com uma rapariga numa festa de São Pedro e o mundo não acabou. Pelo contrário, ganhei 1000 seguidoras num dia. Inês ria, pela primeira vez em meses, o som leve como o tilintar de copos em Santo António. Mas o riso esmoreceu quando o telemóvel dela tocou. Era a mãe, a voz um misto de fúria e súplica. Onde estás, filha? O teu pai está a ter um ataque. Volta, ou juro que te deserdamos. Inês desligou, os dedos frios. Eles não entendem. Nunca entenderam que eu não sou como a avó, casada aos 18 com um homem que cheirava tabaco e arrependimento. Sofia sentou-se ao lado dela no sofá de veludo verde, o braço ao redor dos ombros de Inês num gesto protetor. Eu protejo-te, Inês. Como protejo as minhas seguidoras que me escrevem de noites solitárias em Évora ou Faro. Mas primeiro tens de te proteger a ti mesma. Amanhã gravamos um vídeo juntas. Mostramos ao mundo que o amor em Portugal não é só de fado e tragédia, pode ser luz, pode ser abraço riá. Enquanto Lua subia sobre os telhados de telha vermelha, elas adormeceram lado a lado, não em paixão carnal, mas numa intimidade de almas que se reconhecem. Inês sonhou com ondas do Tejo levando-a para longe, e Sofia velou seu sono, sussurrando promessas ao vento noturno de Lisboa. Os dias seguintes foram um vórtice de descobertas. Sofia levou Inês aos mercados de Belém, onde provaram pastéis de nata quentinhos, o creme derretendo na boca como segredos doces. Caminharam pelo Jardim da Estrela, mãos entrelaçadas casualmente, ignorando olhares curiosos de avós tricotando ao sol. Sofia filmava tudo, stories de Inês rindo com uma pomba no ombro, legendas como quando a família te prende, as asas vêm de onde menos esperas. Liberdade portuguesa. Os seguidores de Sofia, uma legião de jovens de todo o país, de Trás-os-Montes a Madeira, enchiam os comentários de corações e histórias semelhantes. Obrigada por dares voz à minha saudade escondida. Mas a família de Inês não descansava. O irmão mais velho, um contabilista rígido de casaco cinzento, começou a ligar para Sofia diretamente, mensagens venenosas. Afasta-te da minha irmã, sua devassa moderna. Ela pertence à tradição, não às tuas fantasias de cidade grande. Sofia bloqueou, mas o veneno infiltrava-se. Inês acordava com pesadelos de casamentos forçados em igrejas de pedra fria, sinos tocando como correntes. Uma tarde, enquanto passeavam pelo castelo de São Jorge, com a cidade aos pés como um tapete de laranja e azul, Inês confessou: tenho medo, Sofia. Medo de que este amor seja só um sonho de ecrã que se quebre como vidro de orivesaria. Sofia parou, virando-se para ela com olhos que brilhavam como o mar de Sagres. Não é sonho, minha Inês. É fado vivo, dor e alegria entrelaçados. E eu juro pelo Tejo que te abraço na realidade todos os dias, até que a tua família veja a mulher que eu vejo, forte como as muralhas de Lisboa. O verão lisboeta avançava impiedoso, com o ar carregado de cheiro-a-mar e a pão quente das padarias da Baixa. Inês e Sofia mergulhavam nessa efervescência como mergulhadoras em busca de tesouros submersos.
Sofia, com sua agenda de influenciadora a arrebentar pelas costuras, colaborações com marcas de joias inspiradas em filigrana minhota, lives sobre sustentabilidade nas vinhas do Dão, arranjava sempre tempo para Inês. Elas visitavam a Feira da Ladra, onde Inês comprava postais antigos de mulheres em trajes de viúva, sussurrando. Estas eram livres à sua maneira, não eram? Sob os vãos negros. Sofia assentia, comprando-lhe um lenço de linho bordado com motivos de galos de Barcelos. E tu serás livre à tua. Vamos postar uma foto juntas, nada explícito, só nós duas com o Tejo ao fundo, legendado Irmãs de Alma em Portugal, onde o amor não tem género. A foto explodiu, 50.000 likes em horas, comentários de raparigas de Beja e Braga partilhando saudades semelhantes. És a minha heroína, Sofia. E tu, @maré silenciosa, força. Mas com a fama veio o escrutínio. Jornais locais, como o Diário de Notícias, publicaram artigos velados. Influenciadora que agita tradições familiares, até onde vai a liberdade? Em casa, no apartamento que agora Inês chamava do nosso ninho, elas criavam rituais. Todas as noites, após o jantar, muitas vezes uma sopa de cação preparada por Sofia, receita da avó lentejana, sentavam-se na varanda com vista para os jardins do Príncipe Real. Sofia tocava viola de fado num violão adaptado, cantando versos originais. Ó mar de saudades, leva-me a ti onde os ecrãs se tornam pele e ardor, amor que nasce em pixels, mas vive em ti. Inês, encostada ao seu ombro, sentia o coração sincronizar com as cordas, uma melodia que curava as feridas da infância. Mas o conflito familiar escalava como uma onda de sueste. O pai de Inês, Manuel, um homem de mãos calejadas pelo manuseio de panelas na tasquinha, viajou a Lisboa sem aviso. Chegou ao apartamento numa manhã chuvosa de julho, o casaco encharcado cheirando a terra molhada de Mafra. Bateu à porta com punhos que pareciam martelos de ferreiro. Sofia abriu, o rosto uma máscara de cortesia portuguesa. Bom dia, senhor. Inês está descansando. Manuel empurrou-a para o lado, os olhos injetados de vinho da noite anterior. Onde está a minha filha? Esta deves te enredou como uma sereia do Tejo. Inês surgiu do quarto, o cabelo despenteado, vestindo uma camisola larga de Sofia. Pai? Por favor, ouve-me. O confronto foi um furacão. Manuel gritava sobre honra, sobre a avó que costurara dotes com lágrimas, sobre como Deus não fez mulheres para mulheres. Inês, pela primeira vez, ergueu a voz. Deus fez-me para amar, pai. E eu amo Sofia, não como irmã, mas como o sol ama o mar, refletindo-se eterno. Sofia interveio, calma como dor em invernia. Senhor Manuel, eu não roubei a sua filha. Eu dei-lhe asas. Venha, sente-se. Deixe-me servir-lhe um café e pastéis. Falemos como portugueses, com coração aberto. Ele recusou, saindo porta fora com pragas que ecoaram pelo corredor. Mas algo se partira, não irreparavelmente, mas o suficiente para que Inês chorasse nos braços de Sofia até o amanhecer. Ele odeia-me agora, murmurou ela. Sofia abanou a cabeça, limpando lágrimas com o polegar. Não odeia-te, minha querida. Odeia o medo de perder a tradição. Mas as tradições evoluem, como o fado que nasceu em tabernas e agora ecoa em palcos mundiais. Para afastar as sombras, Sofia planeou uma escapadela ao Alentejo, terra dela, onde os sobreiros sussurram segredos aos ventos. Partiram de comboio, o Expresso do Sul balançando suavemente pelas planícies douradas, parando em Évora para visitar o Templo Romano, onde Inês tocou as colunas milenares. Sentes? O tempo cura tudo, disse Sofia, entrelaçando os dedos. Em Évora, jantaram numa adega típica, comiam migas alentejanas e a sorda de mariscos, vinho tinto de Borba fluindo como rios de coragem. Lá, sob as estrelas de um céu sem poluição, Inês abriu-se mais. Com toda a infância em Lisboa, brincando nas ruas de Moraria com raparigas que sonhavam ser fadistas, mas eram destinadas a ser donas de casa. Eu via-te na história e se pensava, ela vive o que eu escondo. O teu post sobre o orgulho em Lisboa, com a bandeira arco-íris sobre o arco da Rua Augusta, aquilo foi o meu primeiro existo.
Sofia sorriu, vulnerável pela primeira vez. Eu também me escondi, Inês. A minha família em Faro é de pescadores conservadores. Saí do armário numa live e perdi seguidores, mas ganhei alma. A viagem fortaleceu-as, mas o regresso trouxe a traição. Uma prima de Inês, ciumenta e presa às normas, hackeou o perfil falso de Inês e expôs as mensagens privadas para a família. As palavras de amor, quero acordar com o teu cheiro a mar, foram torcidas em escândalo. O irmão de Inês ligou para Sofia, vais pagar por isto. Vamos processar-te por corromper uma menor de idade moral. Inês, ao ouvir, sentiu o mundo ruir como um aqueduto romano. Sofia, furiosa mas resoluta, gravou um vídeo honesto. Hoje, falo de traição, não a diamantes, mas a de sangue. Uma seguidora minha, uma alma pura de Lisboa, foi traída pela própria família. Eu protejo-a porque o amor verdadeiro não é post, é escudo. Portugal, terra de navegadores, navega connosco para águas de aceitação. O vídeo viralizou, mas o preço foi alto. Haters inundaram os DMS com insultos e a família de Inês cortou todos os laços, deixando-a sem um tostão. Naquela noite, abraçadas no sofá, com o som distante de um acordeão de rua, Inês sussurrou. E agora? Somos só nós contra o mundo. Sofia beijou-lhe a testa, um gesto puro de ternura. E o mundo é grande, minha Inês. Começamos do zero, tu e eu, tecendo o nosso fado feliz. Outono chegava a Lisboa com um manto de folhas avermelhadas, como se a cidade se vestisse para um baile melancólico. O arraial de São Martinho enchia as ruas de castanhas assadas e jerupiga doce, mas para Inês e Sofia, o festival era um lembrete agridoce da normalidade perdida. Inês, agora morando full-time no apartamento de Sofia, lutava para reconstruir-se. Inscreveu-se num curso online de design gráfico, inspirada pelas criações digitais de Sofia, e começava a gerir a conta dela, adicionando toques pessoais, ilustrações de gaivotas com asas de arco-íris sobre o Cristo Rei. Sofia, por sua vez, enfrentava o backlash. Marcas conservadoras cancelavam parcerias, não queremos controvérsia nas nossas bolachas Maria, mas novas portas abriam-se. Convites para podcasts sobre direitos LGBTQ+, em Coimbra, colaborações com ativistas de Setúbal. Vês, dizia ela a Inês, enquanto editavam um vídeo na cozinha, rodeadas de tazas de azulejo com motivos de barcos de Sesimbra. A dor é o fermento do pão, faz crescer. Mas o conflito interno de Inês fervia. Sonhos com a mãe, que outrora cantava canções de embalar sobre princesas e príncipes, agora transformados em pesadelos de rejeição. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo aqueduto das águas livres, símbolo de engenho português, mas também de fluxos interrompidos, Inês desabafou. Sinto-me culpada, Sofia. Como se o meu amor por ti fosse um pecado que magoa quem me gerou. Em Portugal, a família é tudo, vinho, pão, sangue. Sofia parou sob um arco de pedra, o vento agitando as folhas como confetes. E se o amor for a família verdadeira? Lembra-te de Fernando Pessoa, tenha em mim todos os sonhos do mundo. O teu sonho é nosso, e Portugal sonha grande, de Pombal reconstruindo a cidade após o terremoto, mulheres como nós reconstruindo corações. Elas selaram o momento com um piquenique improvisado, queijos de azeitão e azeitonas de Elvas, rindo de anedotas sobre o terremoto de 1755, que abalara tudo mas não destruíra a alma lisboeta. O CAO aproximava-se como uma tempestade do Atlântico. A família de Inês, pressionada pelo escândalo público, enviou um emissário, a avó materna, uma senhora de 78 anos de Mafra, com chale de lã tecido à mão e olhos que guardavam histórias de guerras e fados. Chegou ao apartamento numa tarde de novembro, o ar cheirando a magnólias murchas. Sofia recebeu-a com chá de ervas de luso e bolos de arroz, cortesia impecável. A avó, sentada na poltrona de vime, olhou para Inês com uma mistura de dor e sabedoria. Menina, o teu pai chora noites a fio na tasquinha, servindo pratos frios. Diz que perdeste a honra. Inês, ajoelhada aos pés dela, pegou-lhe na mão enrugada. Avó, a honra não é um vestido de noiva imposto. É o coração que bate livre. Eu amo Sofia, amo como ela me faz ver as estrelas em Alfama, como me ensina a cozinhar cataplana sem medo de queimar.
A avó virou-se para Sofia, olhos perscrutadores como os de uma inquisidora benigna. E tu, rapariga das luzes? O que ganhas com isto, além de likes e olhares? Sofia, sem hesitar, respondeu: ganho uma companheira, avó. Ganho Portugal inteiro, das praias de Nazaré às montanhas da Serra da Estrela, através dos olhos dela. Não peço herança, só aceitação. Houve silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de cuco minhoto. Então a avó suspirou, um som profundo como o fado de Maria João Pires. Eu fui como tu, Inês. Jovem, em 1965, sob o Salazar, amei uma costureira em Lisboa. Escondemo-nos em sótãos cheios de linhas e segredos. Ela partiu para a França e eu casei com o teu avô por dever. A saudade nunca me largou. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido. Não repitas os meus erros, minha neta. Mas sabe, a família não corta laços com tesoura, corta com o coração. A avó partiu deixando um rosário antigo e uma promessa: falarei com o teu pai. Devagar, como o vinho a maturar. Foi um vislumbre de esperança, mas a traição maior veio de onde menos esperavam. Uma amiga de Sofia, uma aspirante influenciadora de Cascais chamada Rita, invejosa do sucesso viral, vazou gravações privadas de conversas delas, risos íntimos, confissões sussurradas, para um tabloide sensacionalista. O título: Escândalo quer, influencer manipula seguidora vulnerável. O apartamento tornou-se prisão dourada. Inês, ferida pela exposição, questionou: e se Rita tiver razão? E se eu for só uma história para o teu feed? Sofia, olhos flamejantes, agarrou-lhe as mãos: tu és a minha vida, não um post. Vamos contra-atacar com verdade, uma live conjunta, nuas de alma. A live foi épica, transmitida do mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como testemunha. Inês falou primeiro, voz trêmula mas firme: eu fugi de uma família rígida, mas encontrei um amor que me liberta. Sofia não me manipulou, ela me salvou. Sofia acrescentou: a traição dói como uma navalha em seda, mas o amor cura. Portugal, terra de poetas e revolucionários, aceita-nos como somos. Milhares assistiram, doações para associações LGBTQ+, choveram como confetes de São João. Mas o custo emocional era alto, Inês desmaiou após a live, exausta de anos de segredos. Na recuperação, aninhadas sob cobertores de lã da Serra da Estrela, Sofia sussurrou: prometo-te, Inês, transformamos esta dor em algo belo. Como o azulejo rachado que ganha beleza na cicatriz. O inverno instalou-se em Lisboa com um manto de névoa, transformando o Tejo num espelho nevoado onde segredos se refletiam difusos. Inês e Sofia, agora inseparáveis como o vinho e a rolha, enfrentavam o frio com aquecedores a óleo e canja de galinha preparada em panela de barro de Estremoz. O vazamento de Rita trouxera ondas de apoio, mensagens de raparigas de todo o país. Em Viseu, a tua coragem é minha, mas também sombras, ameaças anónimas nas DMS, chamadas da tasquinha do pai com silêncios pesados. Sofia, resiliente como as oliveiras centenárias do Alentejo, organizou um evento, um fado quer no Lux, o clube noturno do bairro Alto onde outrora se dançava tango sob ditadura. Convidadas, fadistas lésbicas de Coimbra, poetas de Leiria recitando versos sobre amores proibidos. Inês ajudou na produção, desenhando cartazes com corações entrelaçados em azulejos. É o nosso grito, disse ela, traçando linhas com lápis de carvão. O evento foi um triunfo, o salão lotado, cheira ginginha e suor misturado, vozes elevando-se em fados adaptados, gravações de amor em vez de gravações de saudade. Inês, encorajada por Sofia, subiu ao palco para uma leitura, um poema curto sobre telas que se tornam toques, famílias que se dobram como ciprestes ao vento. Aplausos ribombaram como o mar em Ericeira e, pela primeira vez, Inês sentiu-se vista não como filha rebelde, mas como voz. Mas o céu trau irrompeu numa noite de dezembro, durante a quadra natalícia. As ruas de Lisboa brilhavam com luzes como estrelas caídas da Sé de Lisboa e o cheiro a rabanadas e bacalhau da consoada pairava no ar. A família de Inês, após meses de cisma, enviou uma carta formal, reunião de família na Tasquinha, véspera de Natal.
presença obrigatória ou consideramos-te morta para nós? Inês, tremendo como folha de sobreiro, mostrou-a à Sofia. É uma armadilha, amor. Eles querem separar-nos. Sofia, com o instinto protetor de uma leoa de Mondego, decidiu: vamos juntas. Mostramos que o amor é o melhor presente, embrulhado em coragem portuguesa. Partiram de táxi, o carro serpenteando pelas luzes festivas, mãos unidas num nó gordiano. A tasquinha no chiado estava decorada com ramos de azevinho e presépios de cortiça madeirense, mas o ar era tenso como corda de viola. Manuel, o pai, esperava à porta, o rosto sulcado como vinhas velhas. Ao ver Sofia, cerrou os punhos, mas a avó interveio, puxando Inês para um abraço cheirando a lavanda e lágrimas. Dentro, a mesa longa, o irmão carrancudo, a mãe de olhos inchados, tios murmurando bênçãos. Senta-te, filha, disse a mãe, voz quebrada. Trouxeste a companhia. O jantar começou em silêncio, garfos tilintando como sinos de aviso. Então, Manuel explodiu. Como ousas trazer esta influência moderna para a nossa mesa sagrada? O Natal é para família, não para aberrações. Inês ergueu-se, o copo de Porto derramando-se como sangue. Aberração? Pai, o amor não é aberração, é graça. Sofia salvou-me de uma vida de fingimento, como tu finges sorrisos na tasquinha enquanto a alma apodrece. Sofia, calma, interveio. Senhor Manuel, eu respeito a vossa mesa. Crescemos com as mesmas histórias, o Zé Povinho que luta, a rainha de Eleonor que construiu aquedutos de misericórdia. Deixai-me contar-vos, Inês é a minha misericórdia. Sem ela, as minhas luzes são vazias. A mãe, até então muda, falou: eu sei o que é amor escondido. Casei por dever, mas o meu coração cantava fados para outra. Não condeno-te, filha. Mas o mundo julga. Lágrimas fluíram e o irmão, surpreendendo todos, admitiu: Eu invejava a tua coragem, Inês. A prima Rita mentiu por maldade, mas eu devia ter-te defendido. O ceaotral culminou quando Manuel, voz rouca, confessou: perdi uma irmã para o silêncio, nos anos 70. Não perco uma filha. Abraços hesitantes seguiram, não perfeitos, mas reais, como o vinho que azeda mas amadurece. Saíram da tasquinha sob neve rara de Lisboa, mãos unidas, o Tejo testemunhando a reconciliação frágil. De volta ao apartamento, exaustas mas leves, abriram presentes. Sofia deu a Inês um colar de filigrana com pingente de gaivota, Inês, um diário com ilustrações de Lisboa quer. Feliz Natal, minha tela viva, murmurou Sofia, beijando-lhe a bochecha num gesto de pura emoção. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, com jacarandas roxos pintando as ruas do Campo de Ourique e o ar perfumado de flores de laranjeira. Inês e Sofia, fortalecidas pela trégua natalícia, teciam uma rotina de resiliência. Inês lançara sua própria conta como designer, colaborando com Sofia em campanhas sobre herança quer portuguesa, vídeos de caminhadas pelo bairro Alto, narrando histórias de travestis nos anos 80, ou lives cozinhando arroz de marisco enquanto discutiam Sofia de Mel Brainer e o amor fluido. A família de Inês aproximava-se devagar, como o sol que derrete o gelo do Douro. Visitas à tasquinha tornaram-se semanais. Manuel servia-lhes pratos especiais, grunhindo aprovações veladas, a mãe enviava compotas de figo caseiras, anexadas a bilhetes, para adoçares a vida, minha filha. Até o irmão, redimido, seguia Sofia discretamente, curtindo posts sobre empoderamento. Mas a traição de Rita não ficara impune. Sofia, com o apoio de advogados de uma associação em Porto, processou-a por difamação. O julgamento, num tribunal de Lisboa com paredes de azulejo barroco, foi um espetáculo. Rita, loira e polida como uma boneca de Nazaré, choramingou a inveja. Sofia testemunhou com dignidade, descrevendo o amor como uma ponte sobre o Tejo, não uma parede. Inês, ao lado, apertava-lhe a mão sob a mesa, sentindo o peso da justiça portuguesa, lenta, mas justa como o vinho do Porto. Vitória veio. Rita pagou indenizações, doadas a abrigos para jovens LGBTQ+, em Faro.
Carme é um fado que se canta, riu Sofia, brindando com moscatel no terraço do Time Out Market. O amor delas aprofundava-se em camadas emocionais. Fins de semana em Sintra, passeando pelos palácios de contos de fadas, onde Inês confessava medos residuais. E se a família recair? E se o mundo nos engula? Sofia respondia com histórias. Lembra a Revolução dos Cravos? Flores derrubaram tanques. O nosso amor é cravo, delicado, mas invencível. Uma tarde de maio, durante o Festival de Fado de Alfama, subiram ao palco improvisado numa tasca de paredes caiadas. Sofia cantou um dueto original com Inês, das telas ao toque, do medo ao voo, amor português, eterno e nu. A multidão, de turistas a locais com cascóis de cachecol, aplaudiu com vivas, garrafas de ginginha erguidas como espadas. No entanto, um novo conflito surgiu, a pressão externa. Uma oferta tentadora para Sofia, um contrato com uma marca internacional em Madrid, exigindo viagens constantes. É o sonho, admitiu ela a Inês, enquanto caminhavam pela praia de Carcavelos, ondas lambendo os pés. Mas sem ti é poeira. Inês, olhos no horizonte, sentiu o pânico de separação. Vai, amor. Eu fico construindo aqui. O nosso amor não precisa de GPS, sente-se no coração. A decisão partiu-as temporariamente. Sofia partiu para a Espanha por 2 semanas, lives de Madrid cheias de saudades. Lisboa chama, mas o meu lar é onde Inês respira. Inês, sozinha, mergulhou no trabalho, criando uma série de ilustrações, abraços reais, retratando casais que eram cenários portugueses, de Montes do Minho a falésias da Costa Vicentina. A ausência de estoas, mensagens diárias como âncoras, fotos de paella versus cataplana, vídeos de Inês dançando sozinha ao som de Marisa. Regresso de Sofia foi reencontro épico. Aeroporto de Lisboa, abraço sob o sol poente, lágrimas misturadas a risos. Nunca mais sem ti, jurou Sofia, carregando malas cheias de souvenirs espanhóis adaptados, panuelos com padrões de azulejos. Naquele verão, o amor floresceu em compromissos profundos. Plantaram uma oliveira no jardim do Príncipe Real, simbolizando raízes eternas. Inês, curada, ligou para a mãe, obrigada por as compotas e pelo perdão. A resposta, venha a consoada de verão, traz a Sofia. A tasquinha tem mesa para 2 almas. O ciclo das estações completava-se e Lisboa, eterna como fado, testemunhava a transformação de Inês e Sofia. Outono regressava com feiras de velharias no Campo de Santana, onde compravam livros amarelados de autores como José Saramago, cujas palavras sobre amor humano ecoavam as suas vidas. Inês, agora seu influenciadora, gerenciava uma comunidade crescente. Mulheres de Portugal Livre, um espaço online para partilhas de famílias rígidas a amores florescidos. A reconciliação familiar solidificava-se. O Natal seguinte foi na Tasquinha. Manuel, com lágrimas nos olhos, ergueu um brinde às minhas filhas, de sangue e de escolha. Sofia, emocionada, serviu o bacalhau, receita aprimorada com toques alentejanos. Risos encheram o ar, misturados a histórias de infância, e pela primeira vez, Inês sentiu a tradição como abraço, não prisão. Mas a narrativa delas não era isenta de sombras humanizadas. Sofia enfrentou burnout, o peso das luzes digitais esmagando-a como o terremoto de 1755. Numa noite chuvosa, desabou nos braços de Inês. Às vezes, sinto-me falsa, postando sorrisos enquanto o coração dói. Inês, sábia agora, respondeu, então, descansa. O amor não é performance, é o silêncio partilhado, como 2 gaivotas no Tejo ao amanhecer. Juntas, criaram um retiro, uma semana no Douro, entre vinhas douradas e barcos rabelos. Passearam por quintas de vinho do Porto, provando colheitas antigas que contavam histórias de gerações. Ali, sob um céu estrelado, trocaram votos não formais, mas profundos. Eu, Sofia, protejo-te em telas e ruas, em saudades e abraços. Eu, Inês, amo-te como Portugal ama o mar, vasto, eterno. De volta a Lisboa, o clímax emocional veio num festival de orgulho. Marcharam pela Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris ondulando como velas de caravelas.
Inês, no flowado principal, gritou: do segredo ao sol, amor transforma. A multidão, diversa como o império perdido, uniu-se em cântico. O desfecho era humanamente imperfeito, mas luminoso. A família de Inês convidava-as para festas de São João com manjerico-sardinhas. Manuel até seguiu a conta de Sofia, comentando timidamente: boa foto do Tejo. Rita, redimida pela derrota judicial, pediu desculpas num DM e Sofia perdoou. O perdão é vinho novo, azedo no início, doce depois. Anos fluíram como o Tejo. Inês e Sofia adotaram um cãozinho de rua, batizado Fado, e expandiram o império digital para workshops em escolas de Évora, ensinando raparigas a voar. O amor delas, nascido de pixels, tornara-se abraço real, toques casto-mornos ao amanhecer, olhares que diziam obrigada sem palavras. Num entardecer de verão, sentadas no mirador de Santa Catarina, com Lisboa aos pés como um poema vivo, Sofia sussurrou: transformamos telas em vida, Inês. E o mundo, um pouco mais português, um pouco mais amor. Inês sorriu, mão na dela. Sim, minha protetora. E o fado canta feliz, enfim. Assim, em Portugal, terra de saudades que libertam, duas mulheres teciam um legado, de rigidez a abraços, de segredos a canções eternas.